Marte na casa 12, como isso afeta a vida e a personalidade de uma pessoa. Bom, Marte é o planeta que rege a maneira como nós agimos, a nossa assertividade, onde a gente manifesta a nossa energia e iniciativa. E também é um importante significador de desejo e sexualidade. E a casa 12 é a casa também chamada casa do instinto, dos sonhos, do mundo oculto e do inconsciente. É considerada uma das casas mais perigosas do mapa natal mas a gente não deve esquecer que a sua base está diretamente nas profundezas da nossa psique, né? Lida com segredos, medos, desejos ocultos, sonhos, fantasias. E bom, essas pessoas tendem a suprir as suas emoções e têm uma natureza bastante reservada, embora socialmente possam parecer muito abertos e amigáveis. Esses nativos podem reagir emocionalmente a todo tipo de coisas e são propensos a reprimir os seus instintos. Como os outros sentirão tudo isso por eles, muitas vezes terão problemas para interagir. E é muito possível que secretamente eles pensem que algumas pessoas têm algo contra eles, porque eles têm esses ressentimentos que estão sempre ocultos e bem guardados no fundo das suas mentes, e eles devem redirecionar toda a sua energia para a compreensão de qual é o seu verdadeiro propósito na vida e não em questões inexistentes. Bom, alguns pontos fortes são pessoas emocionais, criativas, diretas. Os desafios são pessoas às vezes inseguras e secretas. E um conselho é: evite viver no passado depois de aprender suas lições. Bom, fundir-se com toda a humanidade e desenvolver relacionamentos harmoniosos pode definitivamente torná-los mais felizes. Por adorarem trabalhar a portas fechadas, podem ser bem-sucedidos mais rapidamente no que fazem para viver. Bom, as pessoas que têm Marte na 12ª casa podem ter mais dificuldade quando algum dos planetas nessa casa estão em um aspecto negativo ou sob tensão. Eles podem ficar frustrados e também sentir que os seus esforços não estão sendo valorizados o suficiente, e a sua raiva reprimida os deixaria de mau humor e irritáveis sem que percebessem. Alguns dos problemas comportamentais que eles têm podem se tornar ativos quando ficam mal-humorados, tornando inúteis os seus esforços de autoafirmação. É importante que eles se tornem conscientes de si mesmos. Não importa o quão derrotados possam se sentir, eles funcionam melhor quando trabalham sozinhos e para organizações de caridade. Contanto que não tentem fugir da realidade, eles podem se sair bem mesmo quando isolados, né? Talvez quando crianças, os seus pais e irmãos provavelmente os encorajaram a ser menos diretos, confiantes e egoístas, o que significa que eles simplesmente, não podem ir atrás do que querem quando adultos. Indivíduos com Marte na 12ª casa odeiam conflitos e são passivos quando alguém pega neles. E eles podem exagerar pequenos incidentes e geralmente direcionar a sua agressividade na direção errada. Bom, expressando a sua raiva de forma não verbal, batendo as portas e fazendo comentários curtos, maldosos, eles podem não sentir raiva no momento de um incidente, percebendo que deveriam estar furiosos dias depois de as coisas terem acontecido. Os seus problemas com sentimentos de raiva não resolvidos têm algo a ver com os complexos que costumavam sentir na família quando crianças, e eles não podem reconhecer, possuir ou experimentar a sua própria raiva e reprimi-la, projetando o que estão vindo de fora para eles e não ao contrário. O encontro dos dois
se traduz em indivíduos que afirmam as coisas secretamente e que querem esconder os seus sentimentos feios. Quando tudo que está reprimido neles explodir como uma bomba nuclear, será impossível para eles se controlarem mais. Isso mostra o quão passivo-agressivo eles podem ser e como trabalhar sozinhos seria mais benéfico para eles. Bom, embora os seus objetivos pareçam impossíveis de atingir, eles conseguirão realizar muitos dos seus sonhos ao fazerem as coisas por conta própria, e alguma das suas ambições os deixam ansiosos porque eles não querem decepcionar ou parecer inferior aos olhos dos outros. E esses nativos geralmente escolhem empregos nobres, como os de saúde, de direito, de negócios, porque sentem a necessidade de descobrir o que está causando problemas para algumas pessoas. E eles podem achar que alguns planos que têm em mente estão arruinando desde o início da sua implementação, porque pensam que se tornaram filosóficos demais ou que a frustração passou por cima das suas vidas. Quando Marte está em aspectos positivos, isso os torna muito bons em trabalhar em instituições que de alguma forma restringem, como prisões ou enfermarias mentais. Se os aspectos forem negativos, eles são aconselhados a ficarem longe de qualquer atividade que tenha a ver com crime, porque com certeza serão pegos. Sem falar nas chances grandes de um dos seus cúmplices, ser delator. Bom, não importa se são questões pessoais ou não pessoais, os nativos esses indivíduos são muito influenciados pelo seu subconsciente e podem convencer os outros a ajudá-los a ter sucesso, mesmo que eles são muito reservados sobre o que eles querem. Eles devem ser abertos sobre a sua raiva, porque suprimi-la pode ser algo realmente perigoso para eles. Bom, provavelmente essas pessoas sofreram bullying quando crianças ou adolescentes porque não conseguem se defender e simplesmente têm medo de qualquer tipo de abuso físico. E os seus piores pesadelos durante a infância serão com outras crianças e até mesmo seus pais batendo nelas, e os seus traumas os farão se esconder daqueles que parecem fortes e ansiosos para começar uma luta. Quando atacados, essas pessoas correm tão rápido quanto lento e podem, porque têm a certeza de que não podem de forma alguma derrotar o seu oponente, né? Se sentem muito inseguras e também não querem sentir nenhuma dor. E com medo de perder uma luta, eles nem mesmo se envolvem em conflitos com pessoas que são visivelmente mais fracas do que eles. Sugere-se que eles se tornem mais fortes e vivam a sua vida o mais ativamente possível, participando de vários tipos de atividades que fazem o seu corpo se mover e os ajudam a se tornar mais ágeis, ao mesmo tempo que aumentam a sua confiança. As artes marciais ou o boxe deveriam ser os seus hobbies, porque fariam com que a energia de Marte flua na direção certa. Sem mencionar o quanto esses esportes podem ajudá-los com seus problemas de raiva, né? Quando não pensarem mais nesse sentimento como demônios, eles terão uma vida melhor e não enterrarão mais as suas emoções dentro de si mesmos. Bom, a casa 12 não é uma boa colocação, especialmente quando perto do ascendente de uma pessoa. Nativos com essa posição no seu mapa devem ficar longe da violência, de facas, de arma de fogo, porque podem causar acidentes. Bom, os nativos dessa casa de Marte, na 12ª casa, podem ter alguns problemas sérios para manter a sua vida em ordem e lidar com as questões cotidianas. A ajuda de outras pessoas seria tremendamente benéfica para eles no que se refere a responsabilidades.
Se não receberem ajuda, podem perder o controle e não ter mais contato com a realidade. Enquanto querendo harmonia e paz de espírito, eles nem sequer percebem o quanto o caos que pode criar, porque Peixes é o governante da 12ª casa, e eles devem ficar atentos para não se perderem em suas próprias fantasias, porque isso pode fazer com que falhem na vida real. Muitos ficarão incomodados com o fato de serem imaturos e não poderem se comprometer. Bom, em poucas palavras, esses indivíduos precisam usar muitas conexões sociais e administrar sua vida fazendo as coisas acontecerem para eles, porque são capazes e têm energia suficiente para a ação. Acreditar que eles podem fazer grandes coisas é muito difícil para eles, então eles devem permitir que os outros os encorajem, assim como eles encorajam os outros o tempo todo. Um pouco de confiança pode levá-los a realizar grandes coisas na vida, né? E fazer fantasiar não é algo que eles devam confiar, porque apenas a ação pode colocá-los no caminho certo, o que em troca pode torná-los muito felizes, né? Então, ser um pouco mais pé no chão. Um pouco não, bastante pé no chão. É interessante e pode ajudar. Bom, por hora isso foi um pouco de Marte na 12ª casa. Espero que tenham gostado. Deixem a sua sugestão e até a próxima.